Cleberson Santos Cruz. Estamos mais uma vez numa videoaula aqui do canal Empreende Imóveis, o seu canal do mercado imobiliário. E a videoaula de hoje é para falar sobre como enviar orçamento, quanto cobrar, dicas para a proposta de honorários e avaliação de imóveis, né? Sugestões, observações, considerações a serem analisadas. Vamos lá, pessoal. Fique conosco até o final e vamos dar um breve relato aqui das situações que mais acontecem em relação à proposta de honorários e, no geral, para avaliações. Alguns critérios têm que ser analisados no contexto geral. Vamos lá, as complexidades. Eu separei aqui a primeira situação aqui é se o contratante é pessoa física ou jurídica. Pois aí você tem toda uma questão tributária de declarar nota, ainda que você seja, normalmente assine como pessoa física, profissional liberal, se você tiver uma empresa ou o contratante for uma empresa que exija nota, ou você não tem empresa, tem que declarar nota na empresa de alguém, etc e tal, você tem que observar essa questão aí, porque tem um custo aí, um percentual, se eu não me engano 20%, 18%, alguma coisa assim, que pode chegar até 20 e poucos por cento, acho que é de 18% a 22%, se não me engano. Aí depende muito da conjuntura da situação em si, mas fica atento a essa questão tributária de nota fiscal. Enfim, vamos lá. A segunda situação é se o trabalho avaliatório tem contexto judicial ou extrajudicial. O que eu quero falar aqui? Se às vezes o cliente vira para você, às vezes pode ser um cliente ou um advogado, e você tem que esclarecer isso antes de enviar a proposta de honorários, perguntar se é uma avaliação que vai para a justiça ou não. Porque aí, você, como eu falei no outro vídeo, a questão de um trabalho via de regra judicial, você não sabe o tempo que pode demorar um processo, pode ser meses ou anos. Então, às vezes você manda um valor X aqui, achando que a inicial é uma questão judicial, inicialmente, e aí essa situação pode se perdurar, ir para a justiça, você ser citado como assistente técnico dentro do processo, pelo advogado do processo lá com o cliente. E aí o que pode acontecer? Isso aí durar muito tempo e o honorário que você mandou há muito tempo atrás ficar defasado em relação lá na frente. E aí vem aquela história, você não me falou isso, não fui contratado para isso, para aquilo, então fica esperto em relação a isso aí também. Vale a dica aí. A terceira situação aqui é a complexidade do trabalho. Vamos lá. O tipo de imóvel a ser avaliado, a metragem, obviamente aqui se você vai avaliar um imóvel de 1.000 metros quadrados, você vai ter muito mais trabalho do que avaliar um de 100. Então, obviamente, isso é uma coisa óbvia, questão óbvia, né? Os custos operacionais que você vai ter em relação a materiais empregados, se vai precisar terceirizar os serviços com outros profissionais, terceirização de serviços, no caso terceiros, né? A questão multidisciplinar, de multitarefas, enfim, isso acontece muito na questão da avaliação de fazenda, questões que você tem que outros profissionais de outras áreas. Vamos lá, avaliações rurais, né? As horas técnicas trabalhadas, tudo isso você tem que considerar. Deslocamento, se o imóvel é na mesma cidade que você mora, custos de tudo isso, de combustível, transporte, por aí vai. Você vai ter que se hospedar em um hotel em outra cidade, diárias, alimentação, toda essa logística aí. Vamos lá. Os custos operacionais que já falei. A outra situação é o valor da causa, se for uma questão processual, judicial. É importante também, muita gente não fala muito sobre isso, dar uma olhada no processo. Vou dar um exemplo aqui, ao analisar, fazer vistas ao processo. Pega o processo, faz cargas e pede para o advogado a parte mandar, e vê se, por exemplo, a gratuidade de justiça, se é uma questão hipossuficiência do cliente, ou hiper, né? No caso, a hiper é quando o cliente não tem dinheiro. Tem muita gente milionária aí que, por incrível que pareça, tem imóvel, mas não tem dinheiro, está todo endividado. E acontece isso. Por exemplo, eu vi um processo um tempo atrás, um grupo de advogados me consultou, para vocês terem uma ideia, eu moro até na zona sul do Rio, o valor da causa era de 5 milhões. Os moradores entraram na justiça, um grupo, numa ação coletiva, enfim, e
entrar com gratuidade de justiça. E um imóvel naquela região ali, na frente do prédio deles, onde é o terreno, custa menos de 800 a 1 milhão de reais. Então, um grupo, sei lá, de 14 moradores, 15, pedindo gratuidade de justiça. E o valor da causa era de 5 milhões. Resultado disso tudo, o processo está parado há 12 anos no Tribunal de Justiça, mais ou menos 12 anos, desde 2010. Simplesmente os peritos não pegaram a ação, porque o juiz arbitrou os honorários em R$ 2.000. E aí o que acontece? Está parado, obviamente, nenhum perito quase aceita uma situação dessa, porque é muito encargo de trabalho e o réu é uma mega instituição aí, não vou citar nomes, mas muito grande. E aí o processo estava parado. Não era mais fácil ter contratado. E aí o processo fica parado porque nenhum perito pega. Já passou na mão de no mínimo 3 peritos, segundo eu vi relatos de um dos advogados. 12 anos. E tem inúmeros processos na justiça parados por conta disso. E aí o que acontece? Não era mais fácil, ao invés do grupo lá de 14 moradores, imagina ser do mesmo prédio, que o terreno na frente está atrapalhando a visão do prédio, alguma coisa, está baldio lá por causa de obra, e, enfim. E aí sabe o que acontece? Hoje, não era mais fácil ter indicado um assistente técnico no processo? Cada um pagava um pouquinho, seria resolvido o processo. Entrava com a avaliação, não precisava disso. Agora o processo fica parado, porque tem que algum perito aceitar o encargo da nomeação do juiz e nenhum aceita. É uma desculpa para lá, outra para cá, e etc e tal, enfim. Mas eu só estou citando aqui um exemplo que eu vi acontecer, de caso concreto, e isso encaixa aqui, exatamente isso. Então, às vezes, porque é aquela coisa, a tua assinatura, vocês que avaliam o imóvel, vale muito. Às vezes você vai resolver um processo de milhões. Então tem que ser valorizado o trabalho. Não é só uma assinaturazinha lá, não. É uma assinatura para resolver a vida do cliente em milhões. Então fica esperto com relação a isso, essa questão toda, porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima dos avaliadores. Não é só uma declaração, uma folha, enfim. Avaliação é um negócio muito mais complexo que isso. E lembre-se de um detalhe, avaliação é uma coisa, perícia é outra. Avaliação é a elaboração de um documento. Perícia é todo um contexto judicial processual. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é avaliação de imóveis, elaboração de um documento, seja laudo ou parecer técnico, outra coisa é perícia judicial. Não misturem uma coisa com outra. Então, vamos lá. A outra situação aqui é enviar um cronograma completo do que vai ser realizado. Aí entra o que eu estou falando, que é a avaliação mais perícia. Como é que é o documento? Porque tem cliente que não sabe, na esfera privada aqui, o cliente não sabe como é que é um laudo, ou no caso um parecer técnico, o cliente não tem noção disso. Elenque lá o que vai ser feito, o que não vai, a constituição do parecer técnico, o que contém o parecer técnico, o que vai ser feito, como é que é o papel, como é que é isso, vai ser encadernado, vai ser digitalizado em PDF, explique tudo, como é que vai ser pago, como é que não vai. Então tem que observar isso, esses detalhamentos todos, porque o cliente muitas das vezes não sabe. Então envia um cronograma detalhando isso, não precisa ser muito extenso, objetivo, mas esclarecedor em relação a isso. E venda também o trabalho de assistente técnico, porque aqui entra a situação que eu disse aqui, da questão judicial e extrajudicial. Às vezes você não vai trabalhar só como avaliador, tem a questão toda processual. Então venda o serviço casado da avaliação como assistente técnico, no caso, e a consultoria em relação à elaboração do laudo, no caso parecer técnico. Então tem que observar essas questões todas nas propostas de honorários, né? Enfim, outra questão aqui, alguns detalhes, taxa de sucesso, o que é isso? A forma com que alguns clientes pagam as avaliações, né? Taxa de sucesso, por exemplo, isso acontece muito quando, um exemplo, o IPTU é R$5.000, um exemplo, tá? E aí você consegue reduzir uma avaliação contra ITBI e IPTU na prefeitura para 4. Você obteve uma taxa de sucesso de 1.000 para baixo. Então, você pode pactuar com o cliente essa redução, de quantos por cento você reduzir, ele paga tanto a mais e tal. Aí isso tudo é combinado, pactuado. Combinado não sai caro. Enfim, chama-se taxa de sucesso, que você obtém além do que é esperado pelo cliente. Se o pagamento vai ser à vista ou parcelado. Eu já recebi avaliações em que o cliente pagou em 6 vezes,
dependendo do valor. Então, cada caso, às vezes, à vista é pesado para o cliente, mas parcelado fica mais tranquilo. Você tem que observar, cada caso é um caso, conforme eu botei aqui. Outra questão aqui, por exemplo, se é mais de uma avaliação, veja o contexto em relação ao volume de trabalho e desconto. O que eu estou querendo falar isso? Às vezes o cliente pede 10 avaliações em 10 imóveis, que são 10 avaliações no mesmo bairro, ou 10 avaliações em bairros diferentes. O que tem que ser observado aí? Se forem, por exemplo, 10 avaliações no mesmo bairro, um exemplo, 5, não importa quantas sejam, às vezes, se for no mesmo bairro, a pesquisa, se for se é a mesma tipologia de imóvel, por exemplo, são 10 apartamentos, ou são 10 salas comerciais, ou 5 e tal, da mesma tipologia, às vezes a pesquisa de mercado de um vai servir para outras. Então, você vai ter uma redução de trabalho aí. Se são 10 bairros diferentes, ou 5, quantos sejam, você vai ter 5, 10 pesquisas de mercado diferentes, trabalho, deslocamento, tudo isso. Então, tudo isso, até quando é mais de uma avaliação, você tem que observar esse critério todo aí, em relação ao volume de trabalho e o desconto que vai ser dado. É lógico que o cliente pede várias avaliações, você dá um desconto, óbvio. Né? Tem um volume maior de trabalho, até tem uma desculpa técnica aqui de que, até para cobrar mais um pouco, né? Mas em cima do que seria cobrado por uma, você pode ganhar bem mais, né? Então vale a pena. Eu sempre, quando algum cliente ou advogado me pede, já peguei vários casos de serem mais de um imóvel, então é mais fácil até você barganhar, porque o cliente tem uma ideia psicológica de que o volume de trabalho é maior, né? Do que uma, né? Avaliação por si só. Então tem essa questão psicológica, digamos assim, né, do montante de trabalho. Basicamente é isso, pessoal. Eu separei aqui alguns detalhamentos em relação a quanto cobrar numa avaliação. Tem que observar essas questões. Acho que, pelo que eu entendo de experiência aí, eu elenquei aqui algumas que eu acho principais e tal. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, visualizem os vídeos. Dê seu like, aperte o sininho das notificações para ser notificado de todos os vídeos do canal. E é isso, aqui a gente tenta ser didático, porém não pragmático. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus. Tchau!